Muito obrigada a você que passou por aqui para assistir esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus que precisa ser conhecido. Gente, o senhor sabe que a opinião que temos de quem ele é influencia diretamente nossa relação com ele. Ou seja, se você tem uma opinião forte sobre Jesus, então a sua relação com ele é forte. Mas se você tem uma opinião fraca, a sua relação com ele vai ser extremamente fraca. E aí em Mateus 15:16, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: para você, filho, quem eu sou? Olha que ele já vem perguntando isso lá desde o seu tempo. E até hoje ele tem feito essa pergunta para nós e muitas pessoas não sabem responder. Mas por que isso acontece? Porque a gente pode dividir as pessoas em 3 tipos, mediante a sua crença religiosa ou a sua fé em Jesus Cristo. E eu vou falar desses 3 tipos com vocês nesse vídeo. O primeiro deles são aqueles que acham que Jesus é um enganador. Como assim? Desde os tempos da Palestina, aliás, na Palestina, naquele tempo de Jesus, havia um bando de homens enganadores que se diziam profetas a fim de tirar proveito próprio. Eles eram conhecidos como fariseus e por isso muitas pessoas tinham dificuldade em confiar em Jesus. Eles pensavam que poderiam ser enganados por mais um impostor e o medo os afastava dele ou da salvação dele. O que isso quer dizer? Que naquele tempo, devido às pessoas quererem mais dinheiro, esses fariseus, eles queriam dinheiro, eles enganavam as pessoas. Quando Jesus apareceu, eles pensavam, mais um que veio aqui para mentir. E o pior de tudo é que isso vem acontecendo até os dias de hoje. Por quê? Porque eu não vou citar nesse vídeo igrejas, mas a gente tem tantos tipos de igreja hoje, e vocês sabem disso, que eles vêm pregando um evangelho falso, um evangelho fraco, aquele famoso evangelho, você vai ter, você vai ganhar, Deus tem que te dar, Deus vai te dar, eu profetizo que vai acontecer. Primeira coisa que eu digo para você, vai acontecer se Deus quiser. Então não vai naquela crença de, o pastor falou assim, que hoje na igreja X o pastor decretou a minha vitória. Meu querido, quem ele é? Ele trabalha no céu, ele é juiz, tabelião de Deus para decretar alguma coisa? Então, para disso. Mas eu não posso acreditar nisso? Pode. Pelo contrário, deve acreditar mediante a sua fé, mas também mediante a sua intimidade com Deus. Agora, se você é uma pessoa que não está nem aí para ele, não conversa com ele, não faz uma oração, como que você acha que você vai ganhar isso? Mas então quer dizer que é por merecimento? Eu digo que é por intimidade. Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, principalmente quando você tem intimidade com Deus, você não precisa nem falar o que você está sentindo ou o que você está passando, porque aquela pessoa percebe. Observe isso no seu dia a dia. Você tem pessoas, tem amigos que chegam em você, só de olhar para você, eles falam assim, nossa, fulano, você parece estar meio triste, está meio abatido, o que está acontecendo com você? Aí você vai, escolhe ou não se vai se derramar em lágrimas e contar para ele o que está acontecendo na sua vida. Com Jesus é parecido, mas também é um pouco diferente, porque ele vê o que você está passando e ele já providencia aquilo. Mas ele também mede na sua balança se é ou não é o tempo certo para aquilo acontecer. Porque às vezes você está passando por uma situação que você tem que estar passando por aquilo para você crescer, para você melhorar. Aí você fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, para que eu estou passando por isso? Mas ele sabe. Se seja num relacionamento, numa situação de trabalho, numa situação financeira, ele sabe que aquilo vai valer mais para frente para você, como um ensinamento, você vai ter uma experiência de vida maior. Por que a maioria das pessoas hoje em dia estão sofrendo? Porque elas não estão deixando ter experiências de vida. Nós estamos na geração do mimimi. É aquela geração que qualquer coisinha dói. A pessoa parece um touchscreen. Onde você toca, ela sente dor. Então, o que é isso? Isso é a geração do mimimi. Voltando ao nosso assunto. Então, por causa disso, as pessoas, então, não têm essa crença em Jesus, porque elas acham que vão ser enganadas mediante a esses tipos de religião que aparecem, essas igrejas que aparecem.
No Brasil, hoje em dia, se a gente for contabilizar a quantidade de igreja... Ah, mas você está falando só de evangélica? Não, católica... Vários tipos de igreja que aparecem, porque é umas igrejas dos nomes tão estranhos que a gente não sabe nem o que é aquilo. Eles criam uma doutrina que amacia, ela é do gosto do cliente. Nessa igreja aqui eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é para essa que eu vou. Aquela igreja lá eu não vou não, porque lá eu não posso fazer isso, fazer aquilo, então é aquela lá eu não chego nem perto. Então as pessoas elas estão também se deixando enganar por causa do seu gosto. E aí é onde eu entro na segunda parte, onde as pessoas acham que Jesus é somente um guia religioso a seguir. Olha, para alguns hoje em dia, Jesus é apenas mais um guia religioso, em nada diferente de líderes espirituais. A Bíblia não passa de uma fonte de conselhos sábios para uma vida melhor. Muitas pessoas consideram arrogante e preconceituosa a insistência dos cristãos de que o único caminho para Deus deve se passar por Jesus. Na verdade, atualmente negam a existência de uma opinião absoluta, principalmente em assuntos religiosos. Vocês agora nessa pandemia devem ter visto que nós recebemos diariamente vários tipos de mensagens diferentes. Nessas mensagens, às vezes, as pessoas elas denominam Deus como o ser superior, como diz a Xuxa, o cara lá de cima, o eu criador. As feministas falam que Deus pode, as que creem, falam que Deus pode ser uma mulher. Por que não pode ser uma mulher? Por que tem que ser um Deus machista? Tem pessoas que acreditam que Deus, a figura de Deus, é um animal. Então, o que acontece? Elas criam essa imagem de Deus como um ser diferenciado para elas, se adequando, às vezes, a religião X, e cria lá um bonequinho falando, esse aqui é meu Deus. E Jesus, fora da jogada. Eu não vou nem entrar no destaque dos santos e de Maria no catolicismo. Por quê? Porque as pessoas elas já pegam, já estão tirando até Jesus. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, que você tem que passar por Jesus, o que é isso? Você tem que conhecer a vida de Jesus. Como que ele viveu? Quais foram os seus ensinamentos? Mas para que eu tenho que saber disso? Porque ele, como não é à toa que o Augusto Cury pegou e fez um livro chamado O Maior Psicólogo que Existiu, o maior homem que passou aqui na Terra. Porque as coisas que ele fez e fazia, nenhum homem comum é capaz de fazer. Por exemplo, você perdoaria? Tem gente que, nossa Deus, eu mesmo sou um exemplo. O perdão é muito difícil de ser liberado. Você aceitaria ser xingado, ser humilhado, ser deixado de lado? Você aceitaria ficar ali 40 dias com fome num deserto, pedindo por outras pessoas? Tem gente aqui que quando vai fazer jejum para ir no médico de poucas horas, nossa, parece que é a morte. Agora imagina ele que fazia jejuns de dias, de meses. Você teria uma capacidade psicológica de enfrentar os seus problemas como ele enfrentou? Não tem. Então, a gente, não é à toa que eles falavam assim, sede imitadores de Cristo. Não estou falando para você tentar ser igual, porque ninguém vai conseguir ser igual a ele, porque ele é ele. Não é à toa que ele fala, eu sou. Então, nós tentamos nos aproximar o máximo do que ele é e do que ele foi naquele tempo. E aí eu te pergunto, se ele é o caminho para o céu, por que tantos se recusam então a se entregar? Porque essa verdade ela se envolve com compromisso total. E hoje em dia são coisas que ninguém quer ter, desde um relacionamento afetivo até um relacionamento espiritual. Existem pessoas que têm 20, 30, 40 anos que estão dentro de uma seita religiosa, dentro de uma religião, dentro de uma igreja, e não foram convertidos. Ela está lá simplesmente como um espectador. Ela assiste, ela já está acostumada, por exemplo, eu vou citar dentro da minha religião porque é a que eu convivo mais. Ela passa por aquela liturgia dentro da igreja, ela chega lá, ajoelha, às vezes ela nem ora, ela só abaixa a cabeça, mas para quem está vendo, ela está orando, ela canta o hino da harpa, ela assiste lá aquele culto, ela sabe que vai ter a parte da pregação e ela vai embora. Pronto. Aquela geladeira não sentiu nada. Ela passou por ali, mas para ela fez o que ela tinha que ter feito. Aí vem ainda um mimizento e fala assim, mas pelo menos ela foi na igreja. Tudo bem,
Ela foi. Assim como você frequenta uma escola e não estuda. Assim como você, às vezes, frequenta o seu serviço e não trabalha. Assim como você frequenta a sua família e não participa de nada. Então, o que acontece? São essas pessoas que não têm compromisso. E a pessoa que não tem compromisso é muito difícil dela conseguir enxergar isso. Que ela não tem, porque às vezes ela acha que ela está fazendo certo. Ai, meu jeito é assim. Então eu vou fazer desse jeito. Nunca afetou ninguém. Eu estou de boa lá no meu cantinho, lá na igreja. Então não tem problema, eu estou de boa lá, seja onde que ele participa, então não tem problema. Então são pessoas que não têm compromisso. Então se essa pessoa não tem um compromisso dentro da sua religião, como que ela vai ter compromisso com Cristo? Às vezes Cristo, eu acho muito legal quando o pastor fala assim, Deus está aqui, Deus está passando por aqui. Às vezes o Espírito Santo está do lado dele, você está falando, e aí meu filho, acorda? Estou aqui, meu filho. E ele está lá parado assim, ó, não sei o que está acontecendo não. Nossa, olha lá, ó. A irmã pegou. Por que eu não pego? Porque você não tem compromisso. Você, na verdade, você não tem nem vontade. E aí eu deixo essa pergunta para você. Será que também temos feito mesmo? Você, eu não sei qual é a sua religião, mas será que você também tem feito a mesma coisa dentro da sua religião? Ou você nem convida, não acorda, não faz nenhuma prece, não fala nem bom dia, Jesus, ó. Convida Jesus para dentro da sua casa. Anda comigo, Senhor. E aí, por último, eu chego àquele que provavelmente também tem alguém que está me assistindo, que é dessa forma, que são os comprometidos. E para ele é o Messias Salvador. Então, assim como os discípulos, recordando tantas ocasiões em que fomos abençoados por ele, em que percebemos claramente sua intervenção milagrosa, quando mais precisávamos, o que podemos responder quando ele te pergunta, para você, filho, quem eu sou? Para mim, Deus é o meu melhor amigo, como eu vivo falando nos meus vídeos. Ele é o meu psicólogo, meu salvador, meu advogado. Tenho até dó dele às vezes, porque eu sei que eu dou trabalho pra caramba. E eu sei que você também é um tipo de pessoa que pode dar trabalho para ele pra caramba. Só que eu tenho a plena consciência de que eu sou dependente dele. Tem pessoa que não gosta de depender de ninguém, principalmente de Jesus. Está ali vivendo uma vida bagunçada, está sofrendo, está sendo pisado, está sendo humilhado, mas não abre mão, não pega e faz uma oração, não pede a ajuda de Deus. Não fala, Jesus, vem andar aqui comigo, chega aqui perto de mim, vem cá só para me escutar o que eu estou sentindo aqui agora. Tem gente que não faz isso, sofre ali calado, mas não pede ajuda. E muitas vezes você não ganha essa ajuda simplesmente porque você não pede. E não precisa pedir para qualquer ser humano, pede para Deus. Jesus está ali com você, ele nem à toa que ele chegou, subiu e já chegou enchendo o saco de Deus, falando, manda alguém lá para ficar com aquele povo. E ele mandou o Espírito Santo para nós. Então, entre tantas opiniões, preconceitos, dúvidas e ansiedades, o que eu tenho sido para você? O que Jesus tem sido para você? Será que ele é um tipo de ser que você só procura ele quando sua vida está bagunçada? Ou você chama ele o tempo todo, Jesus, vem andar aqui comigo. Vamos rir daquele negócio ali junto comigo. Rir dessa piada aqui junto comigo, Senhor. Senhor, eu não posso chorar em público, mas deixa eu chorar aqui. Deixa eu deitar a cabeça no seu colo só um pouquinho. Eu estou tão cansado, estou tão machucado. Senhor, as pessoas vêm falando mal de mim. Senhor, as pessoas vêm me humilhando. Mas conversa com ele. Porque eu te garanto que como seu melhor amigo, isso eu posso te garantir, barato ele não deixa. Eu não sou daquele tipo de pessoa que fala assim que Deus que eu odeio, nossa, misericórdia. Então, esse tipo de pessoas que elas falam assim, ai, Deus vai matar fulano, Deus vai acabar com a vida dele, Deus vai fazer isso, sai daquele que tocar no meu ungido. Realmente, sai daquele que tocar no meu ungido, mas você não sabe como é que é a vida do fulano. Então, para de pegar e ficar amaldiçoando a vida dos outros, porque você está jogando a vida como se fosse um espelho. Você joga e aquele negócio vai voltar para você. Aí volta e você fala, nossa, será por que aconteceu isso comigo? Ué, filho, você estava querendo que a pessoa morresse? Você estava querendo que morresse parente dele? Você estava querendo que a vida dele ficasse bagunçada? E a sua tem que ficar beautiful. Tem que estar maravilhosa. Então, pense nisso. Para conhecer de fato a Cristo e nos entregarmos completamente a Ele, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nos dá a convicção de que Jesus é a única solução para os nossos dilemas, o caminho da felicidade e garantia de um dia estarmos no céu.
E eu finalizo aqui esse vídeo falando só mais um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não pregam mais o céu, eles pregam aqui. A sua prosperidade financeira, a sua prosperidade nisso, naquilo. E aí você morre. E aí? O que adianta você ser rico aqui na terra, ter um monte de coisa aqui na terra, e lá no céu, vai não? Porque eu quero ir. Então eu te deixo esse questionamento. Que tipo de pessoa Jesus Cristo é para você? Ele é um enganador? Ele é só um guia religioso ali para você fazer amém e pronto? Ou ele é o seu Messias Salvador, ele é o seu melhor amigo, ele é aquele que te acompanha o tempo inteiro? Porque uma coisa eu te falo, duas dessas coisas ele não é e ele não vai ser. Mas se você ficar permitindo isso na sua cabeça, que ele é assim, você está se enganando, você está entrando por um caminho que não tem volta. Então, como todo crente fiel, eu falo, converta-se agora a Jesus Cristo. Pense nas maravilhas que ele pode fazer andando com você, mas não por merecimento, mas por fraternidade, por intimidade. Quando você anda com pessoas que prestam, quando você anda com seres que prestam, eles vão te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas se você está andando com coisa aí que não dá certo, se a sua vida andar para trás, aí você já sabe que o problema está em você. Deus te abençoe e muito obrigado por assistir esse vídeo.